Oi, boa tarde. Quem for entrando vai me dando um oi aí pra eu saber que tem alguém aí. Vamos dar um tempinho. Oi, Marina, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, gente, hoje eu vou fazer essa live para falar sobre um assunto que 100% dos que participaram da minha enquete do Instagram disseram que queriam, né? Que são os medos, tá? Acho que é um assunto que interessa a todos, né? No post que eu fiz sobre esse assunto, eu perguntei quais são os principais medos, os principais 3 medos que vocês têm, e apareceram várias coisas interessantes. Então, se vocês acompanharam as respostas que eu publiquei nos destaques, deixei ali nos destaques, apareceram medos básicos, né? Medos objetivos, tipo cobra, altura, cachorro, e apareceram alguns mais profundos, mais subjetivos, né? O medo de morrer, o medo de adoecer, o medo de perder alguém muito querido, né? Um filho, um pai. Então, os medos, eles são vivenciados de uma maneira muito particular. E os nossos medos, eles têm muito a ver tanto com as nossas experiências prévias, quanto com as experiências familiares que a gente já teve, né? Olá, Lelane, Cacinta, tudo bem? Liange. Então, assim, é óbvio que alguém que vem de uma família que várias pessoas faleceram de câncer, essa pessoa está mais suscetível a ter medo de falecer de câncer, porque ela tem uma experiência negativa relacionada a esse conteúdo, né? Então hoje eu pretendo conversar um pouquinho com vocês sobre os medos, vou dar umas dicas de como superar alguns medos, tá? 5 dicas. Depois eu vou contar uma historinha pra vocês de um medo que eu superei, tá? E no final nós vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre medos, fobias e transtorno de pânico. Combinado? Oi, Diva! Tudo bem? Pamela, sejam bem-vindas. Então, assim, gente, com relação às dicas, né? Vamos começar. Primeira delas, senão eu me perco. Se eu for viajando aí, vocês me cortam, tá? Primeira dica, todo mundo tem medo, tá? Todo mundo tem. Não tem o super-homem, o super-herói mais corajoso. Algum medo todo mundo tem. Então, assim, você não é o único. Deixa eu arrumar aqui, gente, tá caindo minha câmera, eu tô ficando torta. Você não é o único a ter medo, todo mundo tem. Isso não te faz sentir algum medo, não te faz pior que ninguém, ok? Muitas pessoas acabam se colocando pra baixo e se falando coisas negativas porque sabem que sofrem de algum tipo de medo e que isso acaba incomodando um pouquinho durante a vida. Olá, Ieda, Aninha. Então, assim, aceita, tá? Ter medo não te faz pior que ninguém, te faz humano. Todo mundo tem algum tipo de medo. Essa é a primeira dica. A partir do momento que você não se culpa por sentir medo, a tendência é o medo suavizar um pouquinho mais, tá? Dica número 2. Descubra e use as suas habilidades, né? Para superar um medo, vê a palavra, né, gente? Superação. A gente vai precisar fazer uma superação, a gente vai ter que fazer uma força extra, porque quem tem algum medo sabe que não é fácil. Para quem morre de medo de altura, subir de elevador para ir no médico, por exemplo, no prédio de salas comerciais, não é fácil, né? Para quem morre de medo de cachorro e visitar um familiar que tem cachorro, sabe que não é fácil. Então, assim, quais são as suas habilidades, as suas forças extras que você tem para enfrentar o seu medo? Não tenho nenhuma, doutora, não tenho nenhuma habilidade, nenhuma força extra. Todo mundo tem, tá? Não me vem com esse papo baixa autoestima de que não tem força. Se você tá aqui comigo assistindo essa live, já mostra que você tem interesse em melhorar, você tem a mente aberta e você está disponível. Isso é uma habilidade, isso é uma força extra, né? Eu não sou a mais inteligente, mas você é o quê? Você é esforçada? Você é sensível? Você é dedicada? Você é amorosa? Dependendo da sua habilidade, você pode usar isso a seu favor para poder superar algum tipo de medo, tá? Eu tô falando no geral, né, gente? Depois a gente vai falar algumas coisas mais específicas, tá? Então, assim, responda pra mim aí, vocês que estão aí, quais são as 3 principais habilidades, as forças extras que vocês têm para superar o medo de, sei lá o que vocês têm. Se quiserem colocando aí pra mim do que vocês têm medo, tá? Pensem sobre isso e me respondam se quiserem, né? As 3 principais habilidades que podem ajudar vocês a superar algum tipo de medo, ok? Eu falo isso porque essas forças extras, às vezes não é que você não tem, às vezes você não exercita. E isso é que nem musculação, né, gente? Músculo que a gente não exercita não cresce. É a mesma coisa a gente com relação às nossas habilidades. Se a gente não exercitar, vai ficar cada vez mais difícil, certo?
Terceira dica, pare de dizer coisas negativas pra você mesmo. Às vezes eu ouço de algumas pessoas assim, não, mas eu tenho medo de falar em público, que eu fico gelada, eu congelo, eu não consigo apresentar trabalho, eu não consegui passar numa matéria por causa disso, eu realmente não consigo porque eu sou tímido, ou porque eu sou assim, porque eu sou relaxado, porque eu sou preguiçoso, eu não consigo malhar e emagrecer porque eu sou preguiçoso. Quando a gente cola o adjetivo na gente, na nossa identidade, né, gente, eu sou tal coisa, a gente coloca como se fosse um espelho, a gente se identifica com aquilo ali, e quanto mais a gente repete isso pra gente, mais a gente acredita. E isso fica cristalizado na nossa personalidade, fica mais difícil da gente modificar. Então pare de dizer coisas negativas sobre você, sobre quem você é, ok? Ah, André, mas eu realmente sou. Não, talvez você esteja, né? Talvez seja possível, o medo ele é um sentimento. Então é possível a gente aprender a lidar com ele da mesma maneira que a gente aprendeu a lidar com raiva, com amor, com ódio, com qualquer outro tipo. Oi, Dag, Heitor, tudo bem? E eu acho que é interessante a gente parar pra pensar o medo que tá atrás dos medos, né? O que tem por trás desse medo? Porque às vezes a gente pergunta sobre um medo, a pessoa não sabe dizer muito bem por quê, né? Por que você tem medo de dirigir? Por que você tem medo de altura? Às vezes a pessoa não sei, eu sempre tive medo de altura. Então, muito provavelmente, isso vem lá de trás, tá? Depois eu vou contar uma história pra vocês de um medo que tinha medos por trás do medo e um medo que eu superei, tá? Pra vocês verem mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Então, assim, segunda pergunta pra vocês hoje. Quais os medos que estão por trás do seu medo? O que tem por trás desse medo de cachorro? O que tem por trás desse medo de altura? Depois, quando eu contar minha história, acho que vai ficar mais fácil de entender, tá? E isso tem bastante a ver também com a dica número 4. Pare de olhar para o passado. Normalmente as pessoas não sabem dizer de onde vem o medo, porque esse medo foi instalado na pessoa há muito tempo atrás, em alguma situação que ela vivenciou. Às vezes foi uma situação difícil. A gente na psiquiatria, a gente não usa a palavra trauma para qualquer coisa, né? Tem toda uma definição. Mas as pessoas falam muito assim, não, é porque uma vez eu fui mordida por um cachorro, aí eu fiquei traumatizada. Isso não é um trauma, não necessariamente, pode ser, tá, gente? Mas não necessariamente é um trauma. Se a pessoa não se machucou, se foi só o cachorro fez que ia avançar e não mordeu, por exemplo, né? Mas tem muito a ver com o significado que a pessoa deu àquele episódio. Então, assim, isso foi instalado lá atrás na mente da pessoa. Então, é um aplicativo que a gente precisa desinstalar e instalar um outro que gere um pouco mais de empatia, de simpatia, de cuidado da relação daquela pessoa com o animal. Por exemplo, no exemplo do cachorro que eu tô dando, tá bom? Então, assim, pare de dizer, né, que tem medo de dirigir ou de altura, se você não sabe exatamente o que está por trás disso. Cabe também, na questão do medo, a gente tomar a decisão de contar uma nova história. Normalmente a pessoa tem toda uma história estruturada ao redor do medo, né? Não, meu medo de altura começou porque uma vez eu fiquei trancada no elevador, assim, assim, assim. Ou o meu medo de cachorro começou quando um cachorro da minha vizinha saiu correndo atrás de mim e eu achei que ele ia me morder. Ou o meu medo de dirigir começou porque eu estava dentro do carro com meu pai quando ele se acidentou. Enfim, as histórias são mais ou menos assim, e é o valor que a pessoa deu àquele episódio. E essa história é normalmente repetida, né? Porque a pessoa que não consegue dirigir, por exemplo, ela conta pra todo mundo, eu tenho carteira, mas eu não dirijo, porque eu não consigo, eu tenho medo, tem toda uma história ao redor. Então cabe também a gente a decidir que não vai mais contar essa história, que vai contar uma história diferente, tá? Que a gente vai desinstalar esse aplicativo antigo aí e instalar um novo, certo? Isso também tem bastante a ver com a quinta dica, que eu acho que é a principal delas, que é você tem que ter um motivo bom, um bom propósito para superar o seu medo. Senão você não vai atrás de superar isso, certo? Então, por exemplo, alguém que morre de medo de cachorro e tá namorando alguém que adora cachorro, a pessoa talvez tenha um motivo agora maior para tentar superar esse medo. Porque tem uma questão afetiva, tem um propósito, certo, gente? Então, assim, você tem que estar convencido de que é importante para você se libertar desse medo. E eu vou contar a minha história, que eu acho que ajuda a ilustrar um pouquinho, tá? Eu não sabia andar de bicicleta na época que eu era criança, na época que eu deveria aprender a andar de bicicleta, que todo mundo aprende. Meu pai teve um problema de coluna e que ele queria me ajudar, me segurar, né? As rodinhas, aquela coisa de criança, né, gente? E ele teve um problema sério de coluna e ele não podia e passou. E nessa época eu aprendi a andar de roller, eu adorava, eu também fazia outros esportes, mas me fazia falta.
E com o tempo as pessoas iam me perguntando se eu não ia aprender a andar de bicicleta, porque eu não andava de bicicleta. E meu pai ainda com problema de coluna, então também não fazia falta, porque eu também tinha como ir e voltar da escola, a bicicleta não era meu meio de transporte. Então foi pensando, não sei, porque eu não sei, porque eu não sei. E as pessoas assim, agora não dá mais pra aprender, porque agora você vai cair e vai se machucar. Todo mundo me dizia isso. Agora você tá grande, agora não dá mais pra te segurar, você não vai mais usar rodinha, se botar você numa bicicleta de adulto, você vai cair e vai se machucar. E eu não tinha me dado conta de que isso, como eu internalizei isso, porque eu também não tinha mais vontade de aprender a andar de bicicleta, né? Até que, muitos anos depois, eu já era médica, já estava casada, eu tenho uma enteada, que inclusive está aí me assistindo, Marina, né? Ela tinha na época 5 aninhos, 4 para 5, e ela estava andando de bicicleta, e ela me falou, você podia aprender pra gente andar junto, né? Foi aí que se instalou o meu propósito para fazer uma superação de querer mudar o meu medo. E eu me dei conta que na realidade eu nunca tive medo de bicicleta. Bicicleta não me assusta. O medo que eu tinha era o quê? De cair e me machucar. Porque eu já era mais velha, né? Eu já tava com 23, 24 anos. Foi essa a idade que eu aprendi a andar de bicicleta, tá, gente? Então tinha tudo isso. Tinha também a vergonha de como é que eu ia aprender aonde, as pessoas iam olhar que eu tava aprendendo a andar de bicicleta depois de adulta. Então, assim, veja, nem todo medo, gente, tem que ser uma coisa enorme, né? E nem toda superação vai ser a superação de um câncer, uma história de chorar rios, né? A superação, eu acho que tem que ser no dia a dia, a gente superar as nossas pequenas dificuldades, tá? Então, compartilhei com vocês essa besteirinha aí, meu medo pequenininho, mas que na realidade ele estava me limitando e estava me impedindo de viver bons momentos ao lado, por exemplo, da minha enteada, curtindo um domingo de sol, andando de bike, né, na orla, enfim, coisas que eu pude fazer depois de superar esse medo, tá? Então, eu queria contar isso pra vocês justamente para que vocês não tratem os medos de vocês como besteira. Parem pra pensar por que eles estão aí, que época que eles foram instalados e quais são as habilidades e as forças que vocês têm para poder lutar contra eles, né? No meu caso, eu acho que o que mais me tocou foi o propósito, a motivação de viver um bom momento ao lado dela, de ver que foi um pedido dela e poder atender, né? De mostrar que a gente pode sim se superar, né? Fazer uma super ação além daquilo que a gente acha que a gente é capaz, né? Coisas que eu preciso falar pra vocês, né? Enquanto médica. Gente, se você tem um medo tão grande que ele te impede de fazer as coisas básicas do seu dia a dia, você não tá conseguindo sair de casa, você não consegue exercer bem a tua profissão, você não tá conseguindo estudar, ler, trabalhar, se relacionar com as pessoas, você precisa de ajuda, tá? Então não necessariamente vai ser uma ajuda medicamentosa, muitas vezes a psicoterapia, ela ajuda muito, ela resolve, né? A psicoterapia cognitivo e comportamental tem resultados incríveis para fobias e para medos. E dependendo do grau de limitação na vida, a gente chama de fobia ou a gente chama de medo. Quando a pessoa tem muitos sintomas físicos, falta de ar, angústia, dor no peito, ela acha que ela vai morrer, é um mal-estar imenso, a gente chama de pânico. Então aí precisaria de tratamento, provavelmente alguma coisa medicamentosa associada, tá? Tô vendo que vocês estão me mandando mensagens aí, vou tentar ler junto, tá? Obrigada, que bom, ajudou. Se você acha que tá ajudando essa live, depois envie para os seus amigos, compartilhe, ok? Quanto mais pessoas a gente atingir, mais pessoas pode ser que se deem conta dos seus medos e possam buscar ajuda, né? Medo de ir ao dentista desde criança, vou com frequência, mas morro de medo. Então, viu como provavelmente foi instalado lá atrás, né? Uma experiência ruim que você teve na infância. Acho que ajuda bastante, Eda. Pode parecer bobo, né? Mas o nosso cérebro ele funciona muito com essa repetição e o jeito que a gente canaliza nosso pensamento. Tentar no dia que você for ao dentista, antes se presentear com algum momento bom. Vou tentar tirar uma folga naquele dia, vou caminhar na praia e tal. E tentar pensar, eu não sou mais a menininha que ia no dentista e que chorou aquele dia que o dentista tirou o dente, foi ruim e tal. Hoje eu sou uma mulher, meu dentista é outro e hoje vai dar tudo certo. Pode parecer besteira, né? Mas o jeito com o qual a gente imagina e mentaliza como vai ser o dia no dentista ou como vai ser aquela cena da que a gente tem medo, faz toda a diferença em como a gente vai se sentir. Espero que essa dica tenha te ajudado, tá, Ieda? Espero que as outras dicas tenham ajudado vocês todos. E se você tem algum medo que está te limitando muito, não deixe de buscar ajuda. Não fique limitado, não deixe esse medo te paralisar, tá? Normalmente, quando você encontra um propósito, um motivo bom para superar o medo, você avança. Se você não tem um bom motivo, você empaca, né? Então, se você está empacado aí no seu medo, tente pensar como que a sua vida seria melhor se você superasse esse medo.
Aí talvez você vai encontrar o propósito, um bom motivo para mudar, e aí vai ficar um pouquinho mais fácil. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês. Esse era o meu papo de hoje sobre medos aí. Um beijo, obrigada para todos que estão participando aí dos posts e das enquetes. O objetivo dessas lives e desse momento nosso aqui é a gente poder agregar um pouquinho, né, na vida de cada um, tá bom? E vocês agregam muito na minha. Um beijo, um bom fim de semana. Até mais.